Boa noite. O atentado à França nesse final de semana chocou o mundo inteiro. Ações terroristas como essa chamam a atenção para um problema que a cada dia preocupa um número maior de países e de famílias. Hoje a situação na cidade já está mais normalizada. As pessoas foram trabalhar normalmente, escolas abriram normalmente. Uma coisa marcante que aconteceu foi um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado em frente à Sorbonne. A praça em frente à Sorbonne estava tomada de jovens, eu estava lá, e o François Hollande, o presidente da França, estava lá dentro e acompanhou esse momento. E logo depois começaram a cantar o hino nacional da França, o que foi um momento bem emocionante. Bárbara Simão, de 22 anos, está em Paris desde agosto. Foi para a capital da França fazer um curso de extensão em Direito. Depois dos ataques terroristas, a família que mora em Santos está preocupada. Para tentar diminuir essa preocupação, o pai fala com a filha várias vezes por dia. A gente está tentando entrar em contato 2, 3, 4 vezes por dia. À noite, apesar da diferença de horário, são 3 horas o fuso horário, mas a gente toda hora em contato para saber o momento, o clima, o que está acontecendo em Paris. Eu perguntei para ela, você quer voltar? Ela falou imediatamente que não, porque era o sonho dela, né? E ela acredita justamente naquilo que ela está fazendo. E ela falou, não, eu vou ficar aqui até o final. Ela volta em junho do ano que vem. O ataque do grupo radical Estado Islâmico a Paris, no dia 13 de novembro, matou 129 pessoas e 352 ficaram feridas. Esse é o pior ataque à França depois da Segunda Guerra Mundial. 3 brasileiros foram atingidos, mas todos passam bem. Esse professor de francês morou na França durante 5 anos. Assim que soube dos ataques, Marcelo falou com os amigos que ainda moram em Paris. As explosões se confundiam com fogos de artifício. E não poderíamos dizer que isso também não tinha uma conexão. Porque há muitos anos, por exemplo, a Prefeitura de Paris não faz a tradicional queima de fogos no Réveillon com medo de ataque terrorista durante a queima de fogos. Como você pode saber se estão estourando fogos ou se estão matando gente ali durante essa queima de fogos? Como já tinham sofrido este ano, depois do jornal lá, do hebdomadário, do semanário que a gente diz, né, o Charlie Hebdo, a gente via uma possibilidade maior de um novo ataque, mas não tão arquitetado e tão grande, matando tanta gente como a gente viu agora, e que, segundo os relatos, foi o maior ataque depois da Segunda Guerra que a França sofreu. Para falar sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio com o presidente da Sociedade Islâmica de Santos, Salah Muhammad Ali. Seu Salah, muito obrigado, viu, pela presença aqui no estúdio junto com a gente. Seu Salah, em situações como essa, a gente sempre acaba ouvindo comentários que acabam relacionando o islamismo com o terrorismo, e a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver absolutamente com nada. E no caso do Estado Islâmico, é uma ação isolada de um grupo. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais isso. Primeiro, a paz de Deus esteja com vocês, amantes da luz, da paz e da verdade. Nossa comunidade muçulmana aqui da Baixada Santista e do Brasil inteiro está chocada também pelas atrocidades, pelos atentados cometidos contra a população civil da França e, antes disso, lá no Líbano, e a derrubada do avião da Rússia em cima do Egito lá. Esses grupos, estamos também chocados porque muita gente está associando o nome de um grupo fanático, criminoso, um bando de assassinos com a nobre religião islâmica que prega a paz, que veio como a última mensagem de Deus para a humanidade, foi uma mensagem da misericórdia, da clemência, do perdão e da salvação da humanidade. No Islã, conforme também no livro sagrado, Alcorão, revelado por Deus ao profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, por intermédio do anjo Gabriel, que foi durante 23 anos, tem muitos versículos que falam da paz, que falam do respeito à vida humana. A vida humana é sagrada para Deus,
sagrada para a gente, sagrada para o Islã, sagrada para todas as crenças e religiões. E esse grupo que está afetando a vida do ser humano, que está afetando, está atacando, matando inocentes, ele não tem nada a ver com a Islã, não tem nada a ver com a humanidade em crença nenhuma. Mas eles acabaram se apropriando desse nome, né? Eles Quer dizer, o nome internacionalmente divulgado é Estado Islâmico, a gente sabe que, primeiro, não é nem Estado e muito menos islâmico, né? Eles sequestraram esse nome para se promover. Eles aproveitaram o desespero da população, primeiro do Iraque, para causa da repressão do governo, e depois eles aproveitaram da revolução que está na Síria, também para eles recrutar pessoas e através da internet, através de propaganda falsa, que quem foi para lá e conseguiu fugir, ele mostrou detalhes como eles tratam as pessoas, as mulheres, como eles matam as pessoas sem julgamento, como eles atacam igrejas e casas de Deus e outras religiões, que o Islã é totalmente contrário a isso. Agora, o senhor acha que eles conseguem recrutar os jovens, principalmente por causa disso que o senhor acabou de falar, porque os jovens de alguma forma se sentem oprimidos e fora da sociedade onde vivem, como é no caso da França, por exemplo, e outros países da Europa? Quer dizer, existe lá um lado rico, um lado europeu rico, mas também tem um lado pobre. E eles se sentindo fora dessa sociedade, por isso acabam se sentindo atraídos pelo que esse Estado Islâmico, de alguma maneira, oferece para eles? Com certeza, eles pegam pessoas desempregadas, pegam pessoas que não conhecem bem a religião islâmica, eles fazem uma propaganda falsa que eles estão defendendo a Islã para causa também da posição do Ocidente. Por exemplo, a França, apesar que a gente condena esses atos, ela precisa rever a história dela, porque ela matou 2 milhões de argelinos durante a Guerra da Independência em 61, e também tem que rever a política dela lá na África, no Oriente Médio. Ele tem que reconhecer também o direito do povo palestino, que todo mundo usa o nome da Palestina lá. Já chegou um tempo de fazer um acordo entre os israelenses e árabes, entre israelenses e palestinos lá. Já passou o tempo, na verdade. Já passou o tempo, na verdade. A sociedade islâmica desenvolve algum tipo de trabalho aqui na região? Nossa sociedade islâmica, que foi fundada desde 9 de 11 de 1977, ela tem um trabalho socio-religioso que orienta as pessoas. Nossa comunidade, só temos essa mesquita central que abrange todos os municípios da Baixada Santista. Então, estamos fazendo um trabalho social, participamos na orientação da nossa comunidade do jovem, participamos na SOS Santa Catarina, do Rio de Janeiro, ajudamos também os vítimas da guerra do Líbano em 2 vezes e da Palestina, e fizemos um trabalho junto com o movimento interreligioso e ajudamos muitas casas de repouso de caridade aqui. Como é o convívio com as outras religiões aqui, seu Salar? Me parece que o Brasil é até um exemplo de convivência pacífica. Com certeza, né, a gente faz uma parte do grupo interreligioso que abrange 18 crenças e religiões. Já visitamos várias igrejas, já chamamos os líderes da comunidade, especialmente nossos irmãos da comunidade judaica, fizemos uma palestra onde trouxemos um sheik que fala bem o português, que falou da essência do Islã, falou dos pilares do Islã para eles, distribuímos livros para eles. Então, a gente estamos trabalhando em harmonia com as outras crenças, a gente respeita as outras crenças, claro, e eles visitam a gente de uma forma quase contínua. As pessoas conhecem pouco, né, do Conhecem Islã, pouco, mas já distribuímos aqui na Baixada, especialmente em Santos, 40 mil livros sobre o Islã. Temos mais de 60 mil livros na nossa mesquita, estamos fazendo palestras direto, temos as festas anuais, o fim do jejum e dia de sacrifício, e nossa mesquita está aberta todo dia das 8 até 4 horas da tarde, e qualquer um pode ligar lá ou chegar lá para conhecer o Islã na mesquita do Islã. Não vai atrás de propaganda falsa, atrás de pessoas que não conhecem bem a religião. Então, nossa mesquita está aberta para todo mundo, para chegar lá perguntar sobre qualquer assunto, especialmente os alunos das universidades, das escolas vizinhas lá também. Qual é o endereço, então, para as pessoas que quiserem conhecer? Nossa mesquita fica na Afonso Pena, número 309, em Macuco, Santos. Quero agradecer aqui o presidente da Sociedade Islâmica de Santos, Salar Muhammad Ali. Muito obrigado, viu, seu Salar? Foi muito interessante a sua entrevista conosco aqui. Muito obrigado
oportunidade aí. E uma boa noite para o senhor. Boa noite. A seguir, ventania do final de semana provoca estragos na região. Em Santos, uma casa teve de ser interditada após a queda de uma árvore. Em São Vicente, um homem e um bebê morreram após serem atingidos por pedaços de madeira que caíram de um prédio. Nós voltamos já. Cubatão será contemplada pela primeira vez na Operação Verão da Polícia Militar, que este ano destinará 2.000 homens à região durante a alta temporada. 340 PMs desse efetivo irão trabalhar em Santos. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o coronel da PM, Ricardo Ferreira de Jesus, comandante do 6º BPMI. Coronel, boa noite, obrigado pela participação conosco aqui no Caderno Regional. O restante desse efetivo já foi dividido também pelas cidades, que seriam os 1.660 homens? Sim, boa noite a todos. A Polícia Militar agradece mais uma vez a oportunidade de informar a população e dar a devolutiva dos serviços. A Operação Verão desse ano contará com 12 cidades atendidas, né? Então, a grande inovação, a cidade de Cubatão. O efetivo, 2.000 homens, mas teremos mais um acréscimo, mais 182 policiais militares. Então, contaremos aqui na região com 2.182 policiais militares em reforço. As cidades, as 3 cidades do Vale do Ribeira, que tem praia, Cananéia, Iguape e Ilha Comprida, e as 9 cidades da Baixada, as 8 da Baixada e agora as 9 com Cubatão. Por que Cubatão também foi incluída dessa vez, coronel? Foi um dos pedidos, uma das gestões nossas, do nosso comando, junto ao Comando Geral da Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública, face o posicionamento estratégico da cidade de Cubatão, ainda que não atendida não, ou procurada pelos turistas que vêm aqui em função das nossas praias, mas o posicionamento estratégico da cidade de Cubatão, em razão a maioria das rodovias que acessam ao Litoral Sul e aqui a Baixada Santista Até passarem porque tivemos esses cidade. casos recentes agora de assaltos ali na Sim, entrada de então é Cubatão, importante né, realmente reforçar a cidade com foco nas proximidades das rodovias. Porque vai haver um fluxo, obviamente, muito maior, né, de turistas vindo em direção, não só vindo e depois retornando, né? Perfeito, então contaremos com esse adicional de policiamento. Agora, o trabalho das guardas municipais também é importante para trabalhar junto com a Polícia Militar, com câmeras de monitoramento, por exemplo, é um trabalho conjunto nesse caso, Sim, coronel? sim. Inicialmente, a cooperação entre os órgãos públicos, até porque a Constituição Federal, ela coloca que a segurança pública é um dever do Estado, o direito e responsabilidade de todos. Então, a cooperação entre todos os órgãos públicos para a melhoria da segurança é importante. E as câmeras aumenta a possibilidade de abrangência da atuação do policiamento. Então, sem dúvida, coopera muito, colabora muito com o trabalho da Polícia Militar. Coronel, dá um pouquinho de assunto. No final do mês agora, os trabalhadores recebem aí a primeira parcela do 13º salário e, obviamente, isso leva a um aumento de pessoas indo às compras e tudo mais. Que dicas que o senhor pode dar, por exemplo, para que não ocorra, que não aumente, né, o número de assaltos nessa época, principalmente, que as pessoas têm um pouco mais de dinheiro no bolso e vão para suas compras? Sim. Mais uma inovação, antes das dicas, mais uma inovação da Operação Verão, faço gestões junto ao comando da PM. A Operação Verão, ela iniciava-se tradicionalmente, a série histórica, no dia 26 de dezembro. Então, os policiais militares que vinham para a Operação Verão, que já não passam a virada do ano com seus familiares, neste ano a inovação a Operação Verão inicia-se no dia 18 de dezembro. Antes do Natal. Antes do Natal, justamente porque nós havíamos percebido o aumento do fluxo de turistas já no início do mês de dezembro, nesse período, e para fins de atender o comércio de toda a região, estimular a presença das pessoas no comércio, já contaremos com todo o efetivo da Operação Verão. E aí nós vamos então, nesse período que antecede o Natal, em que as pessoas procuram as compras nesse período com maior intensidade, nós teremos uma grande quantidade de policiais militares para garantir o reforço de policiamento e a segurança dessas pessoas. É importante que as pessoas optem pelo uso do seu cartão de crédito, do cartão magnético, evitando levar quantias em dinheiro, em espécie, estejam um pouco mais atentas, evitem os saques bancários em caixas eletrônicos após o horário de fechamento do comércio, ou então durante a noite propriamente dita. Aí são condutas. E ao sacarem dinheiro em banco, procurem fazê-lo da forma mais discreta possível e em locais com bastante circulação de pessoas. São dicas essenciais para esse momento aí. Um momento, às vezes, que pode indicar, pelo descuido das pessoas, uma fragilidade.
É preocupante também mulheres, né, que carregam bolsas, esse tipo de coisa, as pessoas que ficam olhando para o celular o tempo todo, né, que é uma mania hoje em dia, né, Coronel? Isso também é preocupante porque ficam absolutamente desatentas ao que está ocorrendo, por exemplo, ao redor dessas pessoas. Né? Sim, sim. Nós percebemos principalmente as pessoas que procuram a nossa região, que vêm de fora, e vêm para um momento de relaxamento, um momento de lazer, acabam desguarnecendo-se assim, dessas preocupações com a segurança, preocupações elementares, básicas. Então, a atenção, ela é sempre a melhor ferramenta que o cidadão pode ter em relação à sua segurança pessoal. Agora, só uma dúvida para a gente tentar esclarecer. Esses policiais todos que virão para essa operação, Coronel, vão trabalhar de que maneira? Eles vão ficar em viaturas, motocicletas, bicicleta, a pé? Como que mais ou menos vai ser distribuído essa... Além das modalidades que nós já desempenhamos aqui na região, então nós temos desde o policiamento montado, realizado hoje pelo BAEP, o policiamento com viaturas, com motocicletas, o policiamento com bicicletas, o policiamento ostensivo a pé, todas essas modalidades serão desempenhadas, acrescido, serão reforçadas todas essas modalidades. Mas a maior quantidade de policiais destina-se ao policiamento a pé, chamado policiamento comunitário, justamente que é a forma de ter a maior interação com a população, com a comunidade esse que ali. Dá a maior sensação de segurança, não é, sensação Coronel, de segurança e dá mais resultado nessa região de orla de praia. Porque é uma forma de aproximar também, né, o policial com a população, com a comunidade. Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu estimulo a população daqui, que vem de fora também, que converse com os nossos policiais, que se aproximem, né, que até mesmo essas dicas podem ser reforçadas por esses policiais que estão a pé. Então, a ideia é o policiamento comunitário, uma parceria formada entre a Polícia Militar e a comunidade, visando a melhoria da qualidade de vida do cidadão. E segurança envolve a qualidade de vida. Agora, Coronel, só para a gente finalizar e aproveitando a presença do senhor aqui, na madrugada de hoje, criminosos explodiram um caixa eletrônico lá em Praia Grande. O equipamento ficava em um terminal dentro de um supermercado na Vila Antártica. O caixa foi totalmente destruído, os criminosos fugiram, mas não conseguiram levar nada. O senhor já tem alguma novidade sobre essa ocorrência lá? Alguém já foi preso? Não, ainda não tenho conhecimento de que hajam sido presos ou identificados, mas o intento deles dessa vez não deu certo e não conseguiram levar nenhum valor. Mas nós estamos atentos, buscando a coleta de informações para repassar à Polícia Civil para que seja feita a investigação e localizar esses criminosos. Queria ressaltar que ao longo desse ano várias tentativas foram frustradas pela ação da Polícia Militar, inclusive com diversas prisões de criminosos e apreensão de instrumentos utilizados nessa modalidade criminosa. Quero agradecer a presença aqui do comandante do 6º BPMI, Coronel PM Ricardo Ferreira de Jesus. Coronel, muito obrigado pela entrevista e uma boa noite para o senhor. Boa noite a todos. Em Santos, a ventania do final de semana provocou estragos em São Vicente também. Por causa do temporal, pedaços de madeira de uma obra se soltaram e acabaram atingindo um homem e uma criança. Os dois morreram. A construção estava regular, mas o caso será investigado pela Polícia Civil, que solicitou perícia do Instituto de Criminalística. O acidente aconteceu na esquina das ruas Freitas Guimarães e Floriano Peixoto, no bairro Boa Vista, em São Vicente. Era sábado à noite e ventava muito. As rajadas chegaram a 91 km por hora. Pedaços de madeira se soltaram de cima de um prédio em construção e atingiram 3 pessoas neste bar. Marcos Alberto de Souza morreu na hora. Jonatas Garcia Modesto, de 1 ano, foi levado para o Hospital Municipal com afundamento de crânio. No momento do acidente, a criança estava com o pai, que também se feriu. Jonatas morreu durante a madrugada depois de uma cirurgia. Vizinhos contam que a ventania começou de repente. Foi fortíssimo o vento ontem e nós ouvimos assim barulhos muito fortes, né, aquelas ventanias, e alguma parte assim elétrica, estava acontecendo alguma coisa porque a luz apagava, oscilava bastante, ela voltava, apagava, né? A perícia irá determinar que medidas de segurança poderiam ter sido tomadas pela construtora para evitar o acidente. Funcionários interditaram o prédio e o trânsito no local. A Defesa Civil vistoriou a obra e obrigou a construtora a retirar algumas estruturas que ainda tinham risco de cair. As outras estacas de madeira no alto do prédio foram amarradas. Tiraram todo o madeiramento que estava solto, tá? E os que estão presos eles amarraram para não correr o risco de haver um novo vento e acabar jogando eles para cá para baixo.
Os fortes ventos também causaram estragos em Santos. Na rua Frei Francisco Sampaio, no Embaré, uma árvore foi derrubada. Na rua Bezerra de Menezes, no Estuário, em uma mesma calçada, 2 árvores caíram. A 1 quadra dali, uma casa e um carro foram atingidos e um morador quebrou o dedo da mão direita. Cristina conta que a família fazia um churrasco quando tudo aconteceu. Eu escutei um estalo. Quando eu escutei o estalo, eu saí correndo. Saí correndo do jeito que eu estava. Quando eu cheguei aqui na porta da cozinha, a árvore que desabou. A moradora reclama que há mais de 3 anos pedia à prefeitura que podasse a árvore, mas nenhuma medida foi tomada. A gente corre de um lado, corre do outro pedindo para podar as árvores e nada. Olha a situação disso aí. Perdi tudo, não tenho para onde ir. Essa casa não é minha, isso aqui era alugado, entendeu? A Prefeitura de Santos informou que interditou o imóvel na rua Bezerra de Menezes em função do perigo que estava oferecendo. A família foi para a casa de amigos. Com relação à solicitação dos moradores sobre a poda ou remoção da árvore, a administração municipal afirmou ainda que irá checar o pedido e que o bairro do Estuário está dentro da programação de poda, mesmo já tendo recebido o serviço este ano. Rogério Modesto, o pai do bebê que morreu em São Vicente, continua internado na Santa Casa de Santos. E a situação da limpeza urbana se agrava cada vez mais em São Vicente com a greve dos funcionários da Codesave. As árvores que caíram por conta da ventania de sábado não foram retiradas. Depois de 7 dias de paralisação, o lixo e a sujeira só aumentam na cidade. Desviar do lixo em São Vicente já virou rotina nas ruas do centro. Na Praça Barão, a sujeira se acumula. Na praia, a situação não é diferente. Os salários dos comissionados e o ticket alimentação dos funcionários da Codesave não foram pagos e a greve continua. A categoria rejeitou hoje a proposta da Prefeitura de escalonamento dos débitos. Em alguns casos, os atrasados ultrapassam 4 meses. A companhia conta com 1.250 funcionários. Em nota, a Prefeitura informa que os comissionados receberão amanhã, mas não diz se esse pagamento será feito de forma integral. Quanto ao Vale Alimentação, ainda não há uma data definida. O procurador Augusto Grieco convocou o sindicato e a Codesave para uma audiência que será realizada na próxima segunda-feira no Ministério Público do Trabalho, em Santos. A Prefeitura de Praia Grande abriu hoje inscrição para concurso público. No total, serão oferecidas 67 vagas para 48 funções, entre elas professor e enfermeiro. As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 30 somente pela internet. Os valores variam de R$ 47 a R$ 89. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o processo seletivo. E neste final de semana aconteceu em todo o estado o Dia E. O objetivo foi discutir a reorganização do ensino anunciada pelo governo do estado. Aqui na Baixada Santista, 5 escolas foram integradas ao projeto. A lista que indica para onde serão as transferências foi afixada nos murais das escolas. A mudança faz parte de uma reorganização do ensino público, anunciada pelo governador do estado de São Paulo. O objetivo é criar 754 escolas de ciclo único, do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º ano ou ensino médio. No sábado, as escolas abriram para que as dúvidas de pais e alunos fossem esclarecidas. São prédios grandes, né, com capacidade de até 1.600, 1.700 alunos, e hoje nenhuma tem mais que demanda superior a 25% da demanda total do prédio. Então, são escolas que têm muitas salas de aulas ociosas, vazias, e inclusive períodos ociosos. Nós temos estudos, tanto estaduais, quanto federais, quanto internacionais da ONU, que sinalizam que escolas com segmentos únicos, elas têm rendimento escolar, rendimento acadêmico, de 10% a 28,5% acima das escolas que têm segmentos misturados. Aqui na Baixada Santista, 3 escolas do Guarujá e 2 de Santos participam da reorganização. A escola Brás Cubas, que fica no Marapé, em Santos, está entre as unidades que integram o projeto. O meu vai para o Azevedo. Lá não tem condição, já está lotada. Então vai superlotar, desvaziar uma escola e superlotar outra. O que vai ser desse prédio agora? Um prédio enorme, um prédio bom. O que vai ser dele?
Disse que vão fechar, vão mostrar, vão pro primo. A gente fez a matrícula aqui, renovou e disse que vão pro primo, entendeu? Ninguém aceita isso, não é errado fechar a escola, que é isso? O primo é mais longe, mais perto da sua casa? Longe, muito mais longe. Eu moro aqui. Elas não serão fechadas. Por quê? Porque as prefeituras, tanto do Guarujá quanto de Santos, já estão em tratativas, estão acabando de finalizar as tratativas para que os prédios passem para a prefeitura e continuem sendo escolas públicas. Então por que, já que o município vai pegar, os alunos não continuam? A Associação dos Professores também é contra a reorganização. A nossa crítica é que isso não foi discutido com a comunidade, nem com pais, nem com alunos, nem com os sindicatos. Chamaram agora quando já está pronto, para anunciar o que já está pronto, que é errado. A representante do sindicato também critica a proposta de ciclo único como critério importante para a melhoria do ensino. Isso não melhora a qualidade da educação. Nós já tivemos essa reorganização em 95, até hoje já se passaram 20 anos e até hoje não teve melhoria da educação. O que melhora é reduzir o número de alunos por sala de aula, valorizar os profissionais de educação, equipar as escolas com laboratórios, sala de informática, e melhorar o reajuste para os professores, para poderem não abandonar a escola pública, que o professor da rede pública é o mesmo que dá aula na rede particular. Então ele está saindo porque ele tem baixo salário, então ele é obrigado a sair da escola pública. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela companhia, pela audiência. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.